Palavras diárias de Deus. Os sentimentos sinceros do Criador para com a humanidade. As pessoas, muitas vezes, dizem que conhecer a Deus não é algo fácil. Eu, porém, digo que conhecer a Deus não é de forma alguma difícil, pois Deus frequentemente permite que o homem testemunhe as suas obras. Deus nunca interrompeu o seu diálogo com a humanidade. Ele nunca se escondeu do homem, nem se ocultou. Seus pensamentos, suas ideias, suas palavras e suas obras são todas reveladas à humanidade. Portanto, desde que o homem deseje conhecer a Deus, ele pode vir a entendê-lo e a conhecê-lo por meio de todos os tipos de meios e métodos. A razão por que o homem pensa cegamente que Deus o evitou intencionalmente, que Deus se escondeu intencionalmente da humanidade, que Deus não tem intenção de permitir que o homem o entenda e o conheça, é que ele não sabe quem Deus é, nem deseja entender Deus. Ainda mais, ele não está interessado nos pensamentos, palavras ou feitos do Criador. Falando francamente, se uma pessoa só usar o seu tempo ocioso para focar e entender as palavras ou feitos do Criador e prestar um pouco de atenção aos pensamentos e à voz de seu coração, não será difícil para ela perceber que os pensamentos, palavras e feitos do Criador são visíveis e transparentes. Da mesma forma, pouco esforço será necessário para perceber que o Criador está entre os homens o tempo inteiro, que ele está sempre em conversação com o homem e com toda a criação, e que ele está realizando feitos novos todos os dias. A sua substância e caráter são expressos em seu diálogo com o homem. Seus pensamentos e ideias são completamente revelados em seus feitos. Ele acompanha e observa a humanidade o tempo todo. Ele fala calmamente à humanidade e a toda a criação com suas palavras silenciosas. Eu estou no céu, e eu estou entre a minha criação. Eu estou vigiando. Eu estou esperando. Eu estou a seu lado. As suas mãos são quentes e fortes. Os seus passos são leves. A sua voz é doce e graciosa. Sua figura passa e se volve, abraçando toda a humanidade. Seu semblante é belo e suave. Ele nunca partiu nem desapareceu. Do amanhecer ao anoitecer, ele é a companhia constante da humanidade. Seu cuidado devotado e afeição especial pela humanidade, bem como a sua verdadeira preocupação e amor pelo homem, foram mostrados pouco a pouco quando ele salvou a cidade de Nínive. Em especial, a interação entre Deus Jeová e Jonas expôs mais a piedade do Criador pela humanidade que ele próprio criou. Por meio dessas palavras, você pode obter um entendimento profundo dos sinceros sentimentos de Deus pela humanidade. O que segue está registrado no livro de Jonas, capítulo 4, versículo de 10 a 11. Disse, pois, Jeová: Tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Essas são as reais palavras de Deus Jeová, uma conversa entre ele e Jonas. Embora seja breve, essa interação transborda de cuidado do Criador pela humanidade e de sua relutância em desistir dela. Essas palavras expressam a verdadeira atitude e os verdadeiros sentimentos que Deus tem dentro de seu coração por sua criação e, com essas claras palavras, que semelhantes a tais são raramente ouvidas pelo homem,
Deus afirma suas verdadeiras intenções para a humanidade. Essa interação representa uma atitude que Deus tomou em relação às pessoas de Nínive. Mas que tipo de atitude é essa? É a atitude que ele tomou em relação às pessoas de Nínive antes e depois do arrependimento delas. Deus trata a humanidade da mesma maneira. Nessas palavras, pode-se encontrar seus pensamentos, bem como o seu caráter. Que pensamentos de Deus são revelados nessas palavras? Uma leitura cuidadosa imediatamente revela que ele usa a palavra compaixão. O uso dessa palavra mostra a verdadeira atitude de Deus em relação à humanidade. De uma perspectiva semântica, pode-se interpretar a palavra compaixão de diferentes maneiras. Primeiro, amar e proteger, sentir ternura em relação a algo. Segundo, amar afetuosamente. Por fim, tanto relutar em feri-lo quanto ser incapaz de suportar fazê-lo. Em resumo, implica terna afeição e amor, bem como relutância em desistir de alguém ou de algo. Significa misericórdia e tolerância de Deus em relação ao homem. Embora Deus utilizou uma palavra comumente falada entre os homens, o uso dessa palavra expõe a voz do coração de Deus e a sua atitude em relação à humanidade. Embora a cidade de Nínive fosse repleta de pessoas tão corruptas, más e violentas quanto aquelas de Sodoma, o arrependimento delas fez Deus mudar seu coração e decidir não destruí-las, porque a reação delas às palavras e instruções de Deus demonstraram uma atitude em total contraste à dos cidadãos de Sodoma, e por causa da submissão honesta delas a Deus e do arrependimento honesto delas por seus pecados, bem como pelo comportamento verdadeiro e sincero delas em todos os aspectos, Deus, mais uma vez, demonstrou sua piedade sincera e concedeu-a a elas. A recompensa de Deus e sua piedade pela humanidade são impossíveis para qualquer pessoa duplicar. Nenhuma pessoa pode possuir a misericórdia ou a tolerância de Deus, nem os seus sentimentos sinceros em relação à humanidade. Há alguém a quem você considere um grande homem ou uma grande mulher, ou até um super-homem que, de um ponto alto, falando como um grande homem ou uma grande mulher, ou sobre um ponto supremo, faria esse tipo de declaração à humanidade ou à criação? Quem, dentre os seres humanos, pode conhecer as condições de vida da humanidade como a palma de suas mãos? Quem pode arcar com o fardo e a responsabilidade pela existência humana? Quem é capaz de proclamar a destruição de uma cidade? E quem é capaz de perdoar a uma cidade? Quem pode dizer que aprecia a sua própria criação? Somente o Criador. Somente o Criador tem piedade dessa humanidade. Somente o Criador mostra a essa humanidade ternura e afeição. Somente o Criador tem uma afeição verdadeira, inquebrantável por essa humanidade. Semelhantemente, apenas o Criador pode conceder misericórdia a essa humanidade e apreciar toda a sua criação. Seu coração salta e sofre a cada uma das ações do homem. Ele fica bravo, angustiado e sofre com o mal e a corrupção do homem. Ele fica satisfeito, alegre, clemente e exultante com o arrependimento e a crença do homem. Cada um dos seus pensamentos e ideias existe e gira em torno da humanidade. O que ele é e tem se expressa inteiramente por causa da humanidade. A totalidade de suas emoções está interligada à existência da humanidade. Por causa da humanidade, ele viaja e se apressa. Ele silenciosamente emana cada partícula de sua vida. Ele dedica cada minuto e segundo de sua vida.
Ele nunca soube como se apiedar de sua própria vida, mas ele sempre se apiedou e apreciou a humanidade que ele próprio criou. Ele dá tudo o que tem para essa humanidade. Ele concede a sua misericórdia e tolerância incondicionalmente e sem expectativa de recompensa. Ele faz isso somente para que a humanidade possa continuar a sobreviver diante de seus olhos, recebendo a sua provisão de vida. Ele faz isso somente para que a humanidade possa um dia se submeter diante dele e reconhecer que ele é aquele que nutre a existência do homem e fornece a vida de toda a criação.